Aula 8 Matemática. É proibido o porte de armas nos locais das provas, não podendo o candidato armado realizar as mesmas. A média aritmética simples é uma medida de tendência central que representa o valor médio de um conjunto de números. Para calcular a média aritmética simples, basta somar todos os valores e dividir pelo número total de elementos. A fórmula para calcular a média aritmética simples é: média igual, soma dos valores, número de valores. Por exemplo, para calcular a média aritmética simples dos números 5, 7 e 9, basta somar os valores e dividir pelo número total de elementos. Média igual 5 mais 7 mais 9, 3. Média igual a 21, 3. Média igual a 7. Portanto, a média aritmética simples dos números 5, 7 e 9 é igual a 7. A média aritmética simples é uma medida útil para resumir um conjunto de dados e pode ser utilizada em diversas áreas, como estatística, finanças, economia, entre outras. Vale a pena ler com atenção. O princípio da razoabilidade e proporcionalidade é um dos princípios fundamentais do direito brasileiro. Ele estabelece que as decisões tomadas pelos órgãos públicos e pelos particulares devem ser razoáveis e proporcionais, ou seja, devem ser adequadas aos fins que se destinam e não devem impor sacrifícios desnecessários ou desproporcionais aos direitos das pessoas envolvidas. O princípio da razoabilidade e proporcionalidade é uma garantia fundamental para assegurar a proteção dos direitos e interesses dos indivíduos e para evitar o abuso de poder por parte do Estado ou de particulares. Ele é aplicável em diversas áreas do direito, como no direito administrativo, no direito penal, no direito civil, entre outras. Por exemplo, no direito penal, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade é utilizado para avaliar se a pena imposta a um indivíduo é adequada ao crime cometido. No direito administrativo, o princípio é utilizado para avaliar se uma sanção aplicada a um servidor público é adequada à infração cometida. Em resumo, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade é um importante instrumento para garantir a justiça e a equidade nas decisões tomadas pelo Estado e pelos particulares, assegurando que os direitos e interesses das pessoas sejam respeitados e protegidos de forma adequada. Suponha que uma prova de 100 questões tenha sido aplicada e que o aluno tenha acertado 90 questões e errado 10 questões. Para calcular a média aritmética simples das notas, é necessário transformar o número de acertos em uma nota, que pode variar de acordo com o critério de avaliação adotado pelo professor ou instituição. Suponha que a nota máxima da prova seja 10 e que cada questão valha 0,1 ponto. Nesse caso, o aluno teria obtido uma nota igual a: nota igual, número de acertos x, valor de cada questão. Nota igual 90x, 0,1, nota igual a 9. Portanto, a nota do aluno seria 9. Para calcular a média aritmética simples das notas de todos os alunos da turma, basta somar as notas e dividir pelo número total de alunos. Suponha que a turma tenha 30 alunos e que as notas variem de 0 a 10. A média aritmética simples das notas seria: média igual, soma das notas, número de alunos. Suponha que as notas dos alunos sejam as seguintes: 8,59,07,56,09,10,5,10,05,07,08,09,0, 6,58,07,06,08,59,510,0, 8,0, 7,56,56,08,09,08,06,07,05. Para calcular a média aritmética simples das notas, basta somar todas as notas e dividir pelo número total de alunos. Média igual 8,5 mais 9,0 mais 7,5 mais 6,0 mais 9,5 mais 10,0 mais 5,5 mais 7,0 mais 8,0 mais 9,0 mais 6,5 mais 8,0 mais 7,0 mais 5,0 mais 6,0 mais 8,5 mais 7,5 mais 9,5 mais 10,0 mais 8,0 mais 7,5 mais 6,5 mais 6,0 mais 8,5 mais 9,0 mais 7,0 mais 9,5 mais 8,0 mais 6,0 mais 7,5, 30. Média igual a 7,67. Portanto, a média aritmética simples das notas dos alunos é igual a aproximadamente 7,67. A Lei Federal nº 12.847/2013 instituiu o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, SNPCT, com o objetivo de prevenir e combater a prática de tortura no Brasil. O SNPCT é composto por um conjunto de órgãos e entidades públicas e da sociedade civil, responsáveis por desenvolver ações de prevenção e combate à tortura em todo o território nacional.
Entre as principais atribuições do SNPCT destacam-se: promover ações de prevenção e combate à tortura em instituições públicas e privadas, como presídios, delegacias, hospitais psiquiátricos, entre outras. Realizar visitas periódicas a essas instituições para verificar as condições de tratamento dos detentos e pacientes. Elaborar relatórios e recomendações com base nas visitas realizadas. Promover a formação e capacitação de profissionais que atuam nessas instituições. Receber denúncias de tortura e encaminhá-las aos órgãos competentes para investigação e responsabilização dos culpados. Estimular a participação da sociedade civil na prevenção e combate à tortura. A criação do SNPCT é um importante avanço na luta contra a tortura no Brasil, que infelizmente ainda é uma prática recorrente em diversas instituições públicas e privadas. A Lei nº 12.847/2013 reforça o compromisso do Estado brasileiro em garantir o respeito aos direitos humanos e à dignidade das pessoas, promovendo uma cultura de tolerância zero à tortura. A Lei Federal nº 9455/1997 define os crimes de tortura e estabelece penas para quem os comete. A tortura é definida como a prática de causar sofrimento físico ou mental a uma pessoa, com o objetivo de obter informações, confissões, punir ou intimidar. A lei estabelece que a tortura é um crime hediondo, ou seja, um crime considerado especialmente grave, e que as penas para quem o comete devem ser mais rigorosas. As penas previstas para o crime de tortura variam de 2 a 8 anos de prisão, podendo ser aumentadas em casos específicos, como quando a vítima é menor de idade, gestante ou portadora de deficiência. Além disso, a lei prevê que os agentes públicos que cometem o crime de tortura no exercício de suas funções devem ser punidos com o dobro da pena prevista para o crime. A lei também estabelece que a vítima de tortura tem direito à reparação pelos danos morais e materiais sofridos, além de outras medidas de proteção e assistência previstas em lei. A Lei nº 9455/1997 é um importante instrumento para combater a prática da tortura no Brasil e garantir a proteção dos direitos humanos. Ela reforça o compromisso do Estado brasileiro em garantir a dignidade das pessoas e assegurar que os responsáveis por crimes de tortura sejam punidos de forma adequada. Você conhece o sistema de medidas? O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 1º da Lei nº 9455/1997, define o crime de tortura como: art. 1º constitui crime de tortura, e constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. B. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Segunda, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. O crime de tortura é considerado hediondo, o que significa que é um crime especialmente grave e que as penas para quem o comete devem ser mais rigorosas. As penas previstas para o crime de tortura variam de 2 a 8 anos de prisão, podendo ser aumentadas em casos específicos, como quando a vítima é menor de idade, gestante ou portadora de deficiência. Além disso, a lei prevê que os agentes públicos que cometem o crime de tortura no exercício de suas funções devem ser punidos com o dobro da pena prevista para o crime. A lei também estabelece que a vítima de tortura tem direito à reparação pelos danos morais e materiais sofridos, além de outras medidas de proteção e assistência previstas em lei. Em resumo, o Código Penal brasileiro define o crime de tortura como a prática de causar sofrimento físico ou mental a uma pessoa, com o objetivo de obter informações, confissões, punir ou intimidar. O crime é considerado hediondo e as penas para quem o comete devem ser mais rigorosas. O sistema métrico é um sistema de unidades de medida que utiliza o metro como unidade fundamental de comprimento. Ele foi criado durante a Revolução Francesa, no final do século XVIII, com o objetivo de padronizar as unidades de medida utilizadas na época e facilitar o comércio e a comunicação entre os países. Atualmente, o sistema métrico é utilizado em todo o mundo como sistema padrão de unidades de medida. Além do metro, ele também utiliza outras unidades fundamentais, como o grama para massa e o segundo para tempo. A partir dessas unidades fundamentais, são derivadas outras unidades de medida, como o quilômetro para distâncias maiores que o metro e o litro para volumes de líquidos. O uso do sistema métrico é importante porque ele permite a padronização das unidades de medida em todo o mundo, o que facilita o comércio internacional e a comunicação entre os países. Além disso, ele é mais simples e fácil de entender do que outros sistemas de unidades de medida, como o sistema imperial britânico. No Brasil, o sistema métrico foi adotado oficialmente em 1862 e é utilizado em todas as áreas, desde a indústria até a educação.
O uso correto das unidades de medida é importante para garantir a precisão e a confiabilidade das informações transmitidas em diferentes áreas do conhecimento. Para converter metros para quilômetros, basta dividir o valor em metros por 1000, já que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Por exemplo, para converter 5.000 metros em quilômetros, 5.000 mil é igual a 5 quilômetros. Para converter 25.000 metros em quilômetros, 25.000 mil é igual a 25 quilômetros. Portanto, para converter uma medida em metros para quilômetros, basta dividir o valor em metros por 1000. Para converter centímetros para metros, basta dividir o valor em centímetros por 100, já que 1 metro é igual a 100 centímetros. Por exemplo, para converter 500 centímetros em metros, 100 é igual a 5 metros. Para converter 2.500 centímetros em metros, 100 é igual a 25 metros. Portanto, para converter uma medida em centímetros para metros, basta dividir o valor em centímetros por 100. Existem diversas maneiras de medir distâncias, e a escolha do método depende do tipo de distância que se deseja medir e das ferramentas disponíveis. Algumas maneiras comuns de medir distâncias são: 1. Trena. A trena é uma ferramenta utilizada para medir distâncias menores, geralmente até alguns metros. Ela consiste em uma fita métrica com marcações em centímetros e metros que é esticada entre dois pontos para medir a distância. 2. Régua. A régua é uma ferramenta utilizada para medir distâncias ainda menores, geralmente até alguns centímetros. Ela também possui marcações em centímetros e milímetros que permitem medir com precisão a distância entre dois pontos. 3. GPS. O GPS, Sistema de Posicionamento Global, é uma tecnologia que permite determinar a posição geográfica de um objeto ou pessoa com precisão. Ele pode ser utilizado para medir distâncias maiores, como a distância entre duas cidades ou a extensão de uma estrada. 4. Mapas. Mapas são representações gráficas de uma região ou área geográfica que permitem estimar a distância entre dois pontos. Eles podem ser utilizados para medir distâncias maiores, mas a precisão pode variar dependendo da escala do mapa. 5. Medição por triangulação. Esse método é utilizado para medir distâncias maiores e envolve o uso de instrumentos ópticos, como teodolitos e estereoscópios, para medir ângulos e calcular a distância entre dois pontos por meio de triangulação. Em resumo, a escolha do método para medir distâncias depende do tipo de distância que se deseja medir e das ferramentas disponíveis. Para distâncias menores, trena e régua são as ferramentas mais comuns, enquanto para distâncias maiores, GPS, mapas e métodos de triangulação são mais adequados. Migração é o processo de deslocamento de pessoas ou grupos de um lugar para outro, seja dentro de um mesmo país ou entre diferentes países. A migração pode ser motivada por diversos fatores, como busca de trabalho, estudo, segurança, melhores condições de vida, entre outros. A migração pode ser voluntária ou forçada. A migração voluntária ocorre quando a pessoa decide se deslocar para outro lugar por sua própria vontade, enquanto a migração forçada acontece quando a pessoa é obrigada a se deslocar devido a conflitos armados, perseguições políticas, desastres naturais, entre outros fatores. A migração pode ter impactos positivos e negativos tanto para os migrantes quanto para os lugares de destino. Entre os impactos positivos, destacam-se a possibilidade de acesso a melhores condições de vida, educação, saúde e trabalho. Já entre os impactos negativos, podem ocorrer problemas relacionados à integração dos migrantes na sociedade de destino, como preconceito, discriminação e dificuldade de acesso a direitos básicos.